Olá, pessoal. Eu sou a Aline Gal e vamos começar mais um Pod Rio Business. Dessa vez eu tô com um cara que eu super admiro. Ele nem sabe disso, mas eu já sigo ele ali nas entrelinhas. Gilvan Bueno. E aí eu vou te contar uma coisa. O cara começou, a gente brinca assim, olha, de atendente até a área financeira, gestor, educador. Brasil, apresento a vocês Gilvan Bueno. Gilvan, bem-vindo ao Pod Rio Business. Que honra ter você sentado aí. A honra é minha. Primeiro, parabenizar pelo projeto, pela sua história, pelo que você vem construindo, cumprimentar a nossa audiência, dizer que estou muito feliz de estar aqui e me sinto lisonjeado num lugar que senta um grande personalidade, grande CEOs do Rio de Janeiro, você me convidar. Brasil e mundo sentam aqui e você me convidar. Ai, que prazer enorme. E olha, eu tive aqui, você já sabe, gravando com um super amigo seu, nosso, Rafael Ponzi. Beijo pro Rafa. Ponzi. Cara, ele me contou cada história sua. E ele fez, Aline, pergunta pra ele tem que contar essas histórias. Então a gente já começar nesse lugar, né? De atendente a gestor na área financeira e educador, né? Que é essa sua preocupação em educar, em transformar as pessoas, né? Conta, vai que a bola tá contigo. Muito bom. Acho que quando a gente olha, a primeira grande reflexão é qual é a grande finalidade da vida, da natureza, do mundo, de tudo que você olha ao seu redor. O primeiro propósito é crescimento. Tudo cresce. Se você corta o cabelo, cresce. As árvores crescem, novos peixes crescem, tudo cresce. Então, um dos grandes pontos aqui que a gente pensa é como você vai crescer no Brasil economicamente. Mas antes dessa resposta, tem que trazer uma outra pergunta. É fácil crescer no Brasil? Eu acho que aqui começa um pouco a nossa provocação. Em 2019, a OCDE escreveu um relatório chamado O Elevador Social Quebrou. E ela dizia o seguinte: no Brasil, 100 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 400. E 2 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 17 mil. Quanto tempo você demora para ir do ponto A para o ponto B? São 9 gerações. São 9 gerações do Brasil para você ter isso de renda média. Eu fiz isso em 14 anos, né, utilizando o mercado financeiro, mas também por uma questão que eu sou o único membro da minha família. Eu cresci com minha mãe e minha avó, fugi de casa quando eu tinha 15 anos e vim para o Rio de Janeiro sozinho. Então, você é de onde? Eu sou um soteropolitano, Salvador, delícia. mas eu venho descendo a BR-101, Salvador, Linhares, Rio de Janeiro. Estou aqui já há 25 anos. Meu nome, Gilvan, é homenagem ao Nordeste, né? Gil de Gilberto Gil, Ivan de Djavan, então é Gilvan. Por causa disso, que delícia. Vai ter que cantar no Pod Rio Business. Não, eu estourei a garganta, não vou poder cantar hoje. Maravilhosa. E aí, o grande ponto aqui é quando eu consegui fazer essa travessia de 9 gerações em 14 anos, foi perguntar, legal, como é que eu cheguei até aqui? Escola pública, CIEP, EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, Enseja, ProUni, Enem, bolsista 100% por questões econômicas numa faculdade privada com preços acessíveis. E aí teve uma hora que eu estava no lugar e falei, cara, o Estado me deu isso e eu fui totalmente beneficiado por esses programas de educação. E o que eu estou fazendo para isso? E aí eu tenho dois caminhos. Uma, entrar no carro, no ar-condicionado, botar o som alto e fingir que nada está acontecendo. Se isolar de tudo. Se isolar de tudo, ou usar esse networking, esse saber que eu possuo e criar produtos e serviços que possam acelerar o desenvolvimento econômico do país e tornar isso cada vez mais acessível. Então, eu acabei escolhendo a segunda variável e depois de 15 anos no mercado financeiro, hoje esse é um pouco do meu mandato, do meu legado, criar nas minhas empresas uma série de produtos e serviços que possam permitir que o Brasil acelere seu crescimento. Basicamente, não vou ver o que está acontecendo, isso é muito claro quando eu falo de 9 gerações, Sim. Mas acho que é um legado, acho que é deixar um caminho construído para que outras pessoas possam percorrer. Então, acho que é... Quando a gente fala de educação, né, não é utopia dizer que a educação é a base de tudo, né, Gilvan? Não. A parte da filosofia do mito da caverna é muito legal. Porque o que é o conhecimento? Todos nós nascemos numa caverna escura. Sim. Sem muitas ideias, é fantástico. Sem ideias, sem uma predisposição. Então vem um feixe de luz que entra e você começa a olhar para isso e isso é o conhecimento. Então, à medida que você não tem pouco conhecimento, pouco conteúdo, o seu repertório de produtos
de respostas é É limitado. tão igual quanto, né? É tão igual quanto. Eu leio ultimamente, leio e gosto muito de documentários. Um stream lançou agora os últimos 12 dias do Roger Federer, um grande tenista. Sim. E o Roger Federer, ele é incrível jogando tênis. Mas com o que você falou do Roger Federer, para amarrar o raciocínio, é que o Federer ele chega à perfeição porque ele tem muito conteúdo. Então, o tenista ele tem muito recurso técnico para bolas desafiadores. Acho que essa é a melhor forma de dizer sobre a educação e o conhecimento. Se você tem pouco repertório, você não consegue acertar muitas jogadas. Então, pensando se a vida fosse uma partida de tênis, se a educação fosse uma partida de tênis, você tem que ter muito repertório para que você consiga acertar. Senão você atira o Léo também, né? Hã? Senão você atira o Léo também. Tira o Léo. E o tênis ele tem uma coisa interessantíssima. Até a minha amiga Carol Campos, que é a nossa amiga, que tem lá o Tênis pelo Mundo. O Tênis pelo Mundo. Eu tô aqui pensando. Ela e a Tati, né? Ela e a Tati. E o tênis tem uma questão importante. Você tem que fazer um movimento correto para a bola acertar no meio da raquete e conseguir acertar o alvo. Então, tem que ter conteúdo. Tem que ter conhecimento, senão não vai. Então, você saiu da Bahia, parou no Rio de Janeiro, começou a estudar. Você trabalhou em várias áreas até chegar na área financeira e se descobrir ali gestor, educador. Mas você passou também por várias empresas fortes, né? Acho que tem alguns Gilvans na minha jornada. Eu gosto disso. Apresente-os, por favor. Acho que se fosse uma série de livros baseado no Harry Potter, tem muitos livros, sabe? Cada momento tem seus desafios. Acho que o meu primeiro grande desafio foi ser criado por duas mulheres, mulheres solos, até te parabenizar, e todas as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres ganham menos do que homens, sofrem assédio e não crescem na mesma velocidade na carreira. Isso são os estudos que mostram, não sou eu. Fui criado por duas mulheres incríveis que se doaram, se entregaram para que eu estivesse aqui. Então, acho que meu primeiro livro seria esse ponto. Então, minha mãe vem a falecer quando eu tenho 11 anos e eu passo a cuidar da casa, a ser o gestor da casa. Então, com 11 anos, eu já trabalho vendendo picolé, jornal, lata velha, para sustentar a minha casa, porque minha avó não podia trabalhar, enfim. Então, acho que esse é o primeiro momento da minha jornada, entender que o trabalho é o que vai trazer respostas. Até fiz um vídeo. Vai te dar um caminho, né? Acho que isso trouxe também a minha percepção de vendas. E aí começa um pouco das ideias da comissão e salário fixo, que acho que é um ponto, até olhando aqui para os empreendedores, né, e para as pessoas no geral. Salário fixo é incrível, é bacana, é reconfortante, mas ele tem um teto. Sim. A comissão, o prêmio pela venda, ela potencializa seus retornos. E você não tem limite. É isso. Foi aí que eu comecei a entender, com 11 para 15 anos, o poder de vender, de você ter uma remuneração adicional. Porque, por exemplo, se eu fosse trabalhar num local de CLT, minha comissão seria menor. Só que qual é a contrapartida? Você tem que acordar cedo, você tem que fazer uma série de coisas, tem que ter estratégias para vender. Mas o grande ponto da virada foi isso, sim. E aí, nessa época também, eu entendo o poder dos clientes. Eu tinha clientes fixos, ou seja, o que é o cliente fixo para quem vende picolé ou jornal? É um ponto que você vai e você sabe que dali vão surgir oportunidades. Sim. E se você oferecer um bom serviço e ter um bom produto, mais clientes você irá conquistar. Exato. Então, ali começa um pouco dessa minha jornada. Depois, acho que invertendo a ordem, você falou das empresas onde eu passei no maior banco privado da América Latina, passei no maior banco de investimentos da América Latina, trabalhei na maior corretora independente da América Latina. Nomes, tá? Trabalhei no Itaú, maior banco privado da América Latina. Eu fui da área de investimentos. Logo em seguida, seguindo a linha cronológica das empresas onde eu passei. Primeiro eu começo na Geração Futuro, que é a atual Genial. Logo em seguida, eu vou para o Itaú. Eu acho que tem um ponto muito bom que eu falo em diversas palestras. Eu sou um bom leitor de crises. Minha performance em crise é muito boa. Ou seja, a sua estratégia fica redondinha. No mercado financeiro, nós falamos que o que gera poder, gera dinheiro, é a volatilidade, é a incerteza. Quanto mais incertos os mercados, maiores são os prêmios pelos riscos. Quando o mercado está em crescimento, o prêmio pelo risco, ou seja, se não tiver em risco, você não tem... Isso também conversa com o empreendedor. Sem dúvida. Porque quanto maior o retorno que você quer, você vai correr mais risco. Então, o empreendedor, ele
ele sabe que ele aceitando a imprevisibilidade da receita, dos clientes, da estratégia, se vai chover ou se vai estar frio, ele tem um prêmio muito maior. E eu falo que o empreendedor é a profissão mais arriscada do planeta, né? É um prêmio pelo risco. É. E aí eu começo ali nessa parte de leitura de crise muito boa. Eu tenho uma boa leitura de crises. E aí eu entro no Itaú Unibanco. Eu sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú. No Itaú, eu consigo entender uma multinacional, viver uma experiência multinacional. Logo em seguida, eu vou para o BTG Pactual, e ali é a minha grande virada enquanto profissional. Eu sempre falo, o BTG ele me mudou muito em termos de concepção estratégica, de resiliência, de entender os movimentos, de ter visão de longo prazo. Aí do BTG eu saio e vou para a XP, viro um agente autônomo da XP. E toda essa cultura que eu tive antecedente de Itaú e Geração Futuro, no BTG foi muito... E BTG me tornou muito forte na XP. E aí, em 3 anos, eu viro sócio no escritório, crio uma carteira de mais de 50 milhões de reais. Em 3 anos, lembrando... Fortíssima, né? Num ambiente de que eu não sou uma pessoa que vende muito poder econômico, isso traz tem um peso. E aí, eu sou convidado a ser sócio nessa instituição, mas eu tinha uma ambição de fazer um curso internacional. E eu vou para Nova York. E Nova York foi uma experiência incrível. Eu conheci os banqueiros do Bank of America e do Merrill Lynch. Eles me trouxeram muito mais conteúdo, mais repertório. Falamos mais uma vez da educação, do conteúdo. E aí na educação. E tem uma terceira variável que é o networking. O networking ele é uma variável muito potencializadora, ainda mais para um jovem que veio de escolas públicas, sem muito networking, sem uma boa base de... Mas com uma mente bem aberta a tudo, né, Gilvan? Porque se essa mente não fosse aberta, você mesmo poderia ter se fechado para tantas oportunidades, dizendo o que a gente vê muitos falando, né? Isso não é para mim. Olha, tem um estudo muito bom. Eu sempre uso os livros. Acho que uma variável muito importante é ser autodidata. Então, e o livro, ele é muito barato e ele só te cobra horas de leitura. Essa, para mim, é a grande sacada. Ele é muito barato, ele te cobra horas de leitura. Mas, João, por que você está falando disso? Porque todos os livros eles vão me trazendo tanto saber, até para te responder agora, falando de conteúdo, mindset de crescimento. Todos nós, né, tem um livro que muitos recomendam, que chama-se Mindset. Então, você tem mindset fixo de crescimento. Sim. Uma variável muito determinante para o empreendedor. E eu acredito que nem todos têm um mindset de crescimento. A grande maioria tem mindset fixo. Eu também acho. Mindset fixo. Sim. Então, a grande sacada é você pensar, por exemplo, em como você vai adquirir novas competências para o seu crescimento, que é o que o mindset de crescimento passa. Como é que você vai romper essa bolha, né? Como é que você vai romper essa bolha? E o mindset fixo não. Normalmente a gente tem um ponto, uma única estratégia, aquele lugar. E o cara não quer é sair o conforto. da caixinha, né? Ele está na zona de conforto. Zona de eu conforto. acho que a zona de conforto é o lugar pior do planeta. A zona de conforto, ela zera alguns problemas. Porque você só sabe... O que é o fantástico? É você ter uma capacidade multidisciplinar. Então, quando você tem uma única forma de ver as coisas, você não consegue enxergar as diferenças. E o empreendedor ele tem que ter a capacidade de entender muitas coisas. Então, você tem que ter um pensamento diversificado, como eu gosto de dizer assim. E aí, olhando a lógica do investimento, que é sempre onde as minhas principais estratégias é pensar algumas questões do meu mundo financeiro. Então, no meu mundo financeiro existe uma coisa que é o seguinte: quando eu tenho todo o meu poder econômico concentrado em um único ativo, então vamos dizer que isso aqui é o ativo Petrobras, e eu tenho 100 milhões de reais e todo o meu dinheiro está concentrado em Petrobras, se Petrobras tiver uma forte valorização, eu perco muito do meu capital. Se a gente pegasse esse mesmo raciocínio e levasse para uma outra variável, que é o conhecimento, se todo o meu conhecimento ele está dedicado único e exclusivamente em um único produto ou serviço, eu tenho um problema. Porque se esse produto ou serviço deixar de existir... Acabou. Você está ali de cara no mindset fixo. Kodak, Blockbuster, o Jamie Collins, ou seja, todas as pessoas que eles não entenderam a diferença. Então, por exemplo, quando você olha a NVIDIA, que hoje é uma das ações que mais sobem no mundo, é um processador, ele começou a imaginar o futuro e falou, cara, isso aqui é o meu core business, eu ganho dinheiro aqui, mas lá na frente eu vou ter outras coisas. Netflix, ela não tinha mindset fixo, ela tem mindset de crescimento. Ela tem uma vantagem competitiva tão forte que quem tenta acompanhar ela não consegue. Não consegue. A Disney tentou e não conseguiu. E ela sabia que ela ia passar uma onda puxada no início, né? Ela tinha essa ciência.
E quando ela rompeu essa bolha, ninguém consegue chegar. Não consegue. Então, uma das principais variáveis aqui foi o mindset de crescimento, de entender isso. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos, onde eu fui lá buscar esse mindset de crescimento, de melhorar o meu inglês, de melhorar meu network, ter uma experiência internacional. E eu fiz Pensilvânia, fiz Washington, em Nova York com a minha esposa. Eu volto e abro uma escola, uma EduTech, acho que aqui começa a grande virada, uma EduTech. Então eu pego todo esse conhecimento, esse repertório acumulado ao longo dos últimos anos, abro uma escola, faço uma parceria com o Brazos English Course e faço um projeto chamado Omnichannel, que era uma combinação de presencial e online, e viro o Google Black Founders, competindo com mais de 400 startups, 12 eram selecionadas. Que fantástico. E eu viro um Google. Então, eu viro um Google, abro uma loja no meio da... Isso foi no meio da pandemia. Então, eu abri um espaço físico no meio da pandemia. Acho que aqui tem uma... Eu sempre gosto de trazer esses pontos de tomada de decisão. Esse ponto de virada, né? Esse ponto de virada. O que aconteceu foi o seguinte. Na pandemia, o preço do imóvel fixo, ele despencou. As pessoas acreditavam que tudo seria home office. A gente tem discussões hoje sobre home office. Sim. Então, as pessoas acreditavam que o mundo seria home office. E eu tinha uma aposta que eu tinha que ter uma estrutura para apresentar aos investidores. Então, eu sabia que se eu não tivesse uma estrutura para apresentar aos investidores e uma tese de investimento diferente, eu não conseguiria Teria financiar. um limite de vida o teu projeto, né? Morreria. Ainda mais porque na pandemia nós tivemos um overbook de educação. Educação era para O todo lado. O EAD gravado foi destruído na pandemia. Sim. As pessoas hoje não conseguem mais consumir EAD gravado. Hoje tem que trazer uma série de interações para as pessoas conseguirem tracionar. E eu falei, cara, eu tenho que melhorar essa estrutura, trazer uma estrutura melhor. Minha esposa foi muito minha parceira, os sócios ali. E a gente criou uma startup, uma EduTech, e ganhamos o Google Black Founders para essa tese de você comprar online e fazer fisicamente. Foi incrível. E aí a gente tinha uma gasolina para andar até o meio do deserto. Do meio do deserto para chegar no oásis, a gente... Você tinha que construir. Tinha que construir. E aí eu fui construindo isso, e aqui volta mais uma vez. A capacidade de vender, a capacidade de networking e a capacidade de negociar. Então eu vou na Orama, faço uma apresentação para o CEO da Orama, ele gosta bastante, ele apresenta para o corpo de investidores, os corpos dos sócios da Orama. Eles falam, olha, Gilvan, o negócio está pequeno, mas a gente pode fazer aqui uma combinação de você vir para cá. Traz o seu conteúdo, o seu job description. Sim. E coloca aqui. E acho que aqui foi um grande momento. Eu entro na Orama e aqui mais uma vez agradecer todos os meus sócios, todos os amigos. Em 16 meses, criando uma área educacional, fazendo parcerias com empresas, desenvolvendo educação executiva interna e externamente, promovendo essa marca nos principais veículos de comunicação, nos posicionando como uma grande empresa de educação financeira e corporativa nível Brasil. Eu sou convidado a ser sócio. Então, foi um dia muito marcante, porque a Orama, nessa oportunidade, ela tem uma estrutura com mais de 600 pessoas, pessoas com excelentes formações, que eu tenho muito carinho, pessoas com excelentes trajetórias. E aí eu consigo ser escolhido ser sócio desse local. E esses são os momentos que eu fico muito emocionado. Fiz uma postagem, falar rápido sobre isso, fiz uma postagem, foram incríveis 14 anos trabalhando, sábado, domingo e feriados, e conquistar esse momento de reconhecimento, uma estrutura com 600 pessoas, foi muito marcante, assim. E isso prova que, independente de onde você vem, independente de quem você seja, independente do que você tenha passado na sua vida, a educação é capaz de mudar. É capaz de mudar, assim. Então, foi um dia muito marcante. Parabéns, muito legal. É fantástico. Muito. Eu tô aqui até, você deve estar assistindo impressionado, né? Porque eu tô falando pouco. Eu tô ouvindo você com um prazer absurdo, né? E um respeito absurdo. Porque Gratidão. A educação é algo que transforma o ser, né? E ela transforma o ser, e esse ser consegue inspirar e transformar os outros, né? E é uma cadeia linda que se forma, né? Hoje, toda segunda-feira no meu LinkedIn, eu fiz um bootcamp Wharton. Você vê, eu fiz escolas públicas, Sim. né? Eu sou muito filho de escolas públicas, muito filho. Assim, se estiver assistindo, pensa assim, cara de escola pública, focado em escola pública, formado na escola pública, todos os programas de desenvolvimento da escola pública eu passei, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Eu fiz EJA, que é Educação Jovens e Adultos, que é onde você faz a apostila. Sim. Fiz o ENSEJA, que é uma prova que termina no 2º grau, para quem é de escola pública. Eu estudei num CIEP, depois eu fiz ENEM, fiz ProUni,
ganhei uma bolsa e fiz uma faculdade particular, mas eu sou fruto de escolas públicas, eu sempre falo sobre isso. Ou seja, olhar para isso e falar assim, olha só, essa pessoa aqui, né? A parte fácil é olhar e falar, não, ele não vai, porque ele não estudou em escola particular, não está em escola top, não está... Mas ele trabalhou dia e noite, ele estudou, ele se manteve reto no objetivo dele, né? É reto, e também tiveram pessoas muito importantes. Eu queria Sim, agradecer o esse pré-vestibular networking pré-vestibular comunitário do Santo Inácio, que foi muito importante para minha formação. A bolsa de estudos que eu ganhei do Kumon, eu sou fruto de Kumon, minha base matemática era ruim. Agradecer as professoras que me paravam tempo, a minha musa inspiradora, que é minha avó, que desde cedo eu cresci com livros na minha casa, então eu amo ler. Tem livros em cada parte da casa, leio 5, 6 livros ao mesmo tempo. Eu sou dessas também. Muito, amo. Mas minha avó é minha grande inspiração para leitura. Nível cultural que eu possuo, quem construiu foi minha avó. Minha capacidade linguística eu desenvolvi da minha mãe. Ou seja, eu sou fruto de muitas pessoas. Eu sou uma coxa de retalho, eu não cheguei até aqui sozinho. Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que todos nós somos, né? O lindo de ver você falar é assumir e contar isso como, de fato, uma honra que você tem diante dessas pessoas todas, muito, né? Eu sempre agradeço. É difícil, não tem essa... Agradeço, eu não cheguei até aqui sozinho. Esse final de semana eu estava no Renovation Week e eu tive o prazer de ver o cara que pagava os 10% da minha conta indo na palestra. Eu falei, cara, tá no meu Instagram. Obrigado, você pagou para eu estar aqui sem saber, porque você pagava os 10%. Então foi muito emocionante, muito emocionante, assim. Mas em linhas gerais é isso. Então hoje a gente tem uma empresa que tem alguns veículos de comunicação, de educação. Como é que esses empresários se aproximam de você para aproveitarem dessa escola, né? Porque a gente fala aqui para empreendedores e empresários e a gente fica nessa linha tênue, né? Porque o empreendedor é o cara que sonha, é o cara que levanta cedo com ideias mirabolantes na cabeça. E tem hora que tem que baixar o empresário para falar, ok, essa ideia vai funcionar se você agir com essa estratégia, se você pisar nesse terreno e não nesse. E aí, como é que esse cara te acha? Eu estou preparando para o final do ano um grande encontro para empresários, mas hoje eu estou focado numa dor do empresário, que é a preparação de um time de excelência. Então, hoje, você, empresário, tem uma dor. Você tem um time que ele não está entregando, ou que ele não conhece da estratégia, ou que ele não tem... A cultura da empresa. A cultura da empresa, ou ele não tem a construção de network, ou ele não tem estratégia corporativa. Então, uma vertente do nosso negócio, comigo e os sócios, é olhar essa ajuda fundamental para o empreendedor. Empreendedor. Né? Um ponto importante. Você vai ver grandes escolas de negócio falando em capacitar o CEO. A gente tem algumas muito famosas. Sim. O pessoal da G4 Educação, que eu tenho um maior carinho, muito respeito. A gente tem Startse, a gente tem muitas assim. Sim. Mas hoje, qual é a empresa dedicada a preparar os colaboradores, os formadores dos CEOs? Porque preparar o CEO, dar estratégia para ele é legal. Só que ele é precisa agora ele é um. E a gente tem essa metodologia. Então, esse é um ponto dos empresários. Seu time está preparado. Ele entende disso. Ele é um time, assim. Ele é um time campeão. Esse é um ponto. Mas o nosso core business é educação financeira nas escolas. Nossa! Hoje a gente é uma indústria, a gente é um player relevante em... Tem uma escola, quero construir educação financeira nessa escola, por favor, entre em contato comigo. Mas aí escola pública e privada? Escola pública e privada. Como é que funciona com a escola pública? Escola pública, a gente está criando um modelo muito legal. Eu fui convidado agora para ir para a Forbes África Lusófona, fui para Angola, foi incrível. Isso porque é um parêntese, você também é premiado pela Forbes, né? Fui premiado pela Forbes Brasil e angolano, lusófono, que é a África que fala português. Maravilhoso, muito legal, parabéns. Obrigado. Que delícia. Gente, no programa dele, por favor, embaixo, quando eu falo palminhas, são muitas, né? Muitos aplausos. Vai. Obrigado. A gente começou a ver uma coisa importante, assim. Responsabilidade social das empresas. Por exemplo, eu fiz uma palestra para a Térnio e foi uma aula de responsabilidade social para as empresas. E se fala tanto e se faz tão pouco, né? A Térnio, ela foi, acho que tem um exemplo muito emblemático, ela foi para Itaguaí.
Chegando em Itaguaí, ela viu que aquele ecossistema tinha alguns desafios, até para promover funcionários engajados. Então, eles criaram uma escola. E aí, nessa escola, eles começaram a pegar os filhos das pessoas que moravam próximo e colocar na escola, para que eles pudessem ter um desenvolvimento socioeconômico melhor. Então, eles começaram a criar no entorno da planta deles, da usina deles... De fato, um ecossistema. Um ecossistema. Por quê? Porque ele consegue conversar melhor com essa região vê que ele é um parceiro e quer transformar esse local. Então, uma questão muito importante é a responsabilidade social das empresas. Então, o que a gente começou para fazer? A gente tem hoje uma parceria com 2 instituições de gestão de patrimônios em São Paulo. Caso olhar o seguinte, olha, essa escola aqui, ela não tem educação financeira. E a gente está fazendo um trabalho muito grande. Então, a gente quer que vocês apliquem educação financeira aqui. E elas nos contratou para isso. Por quê? Acho que ao longo dos anos eu comecei a mostrar nessas apresentações que às vezes a empresa ela não tem time, ela não tem um squad dedicado a implementar a responsabilidade social das empresas. E normalmente fica um pouco secundário, né? Fica, vamos fazer uma ação. E não entende que, na verdade, você tem toda uma estrutura para ser formada, pessoas a serem educadas, principalmente internamente, né? Internamente. E a gente virou um Lego. O que é o Lego? A empresa está aqui, ela tem um desafio, ela fala, eu quero promover isso. Ela nos contrata e a gente começa a aplicar nas escolas públicas. Que ela consegue falar que ela faz a responsabilidade social e ela consegue conversar com o ecossistema. Nas privadas a gente sabe que o caminho é mais fácil, mas nas públicas são as empresas que estão hoje comprometidas com a implementação de educação financeira nas escolas a fazer isso. E como que as escolas públicas conseguem chegar até vocês e se inscrever? Como é que funciona esse acesso? Pode Rio Business. Meu Instagram, Gilvan Bueno, está lá, pode falar comigo. Ou pode procurar o da Empresa Financeira e Educação. Normalmente eu sempre falo, eu quero ser a primeira pessoa a falar. Tem um time comercial, mas eu gosto de... Você carrega a cultura na ponta, né, da empresa. Então... É sensibilidade. Uma sensibilidade muito forte, assim. Pode ser um excesso... altamente relacional, né? Então... porque às vezes eu quero entender se os princípios e valores são os mesmos, se a empresa está no mesmo momento. Como eu faço isso há muitos anos, eu quero olhar, eu quero ver. Então eu gosto desse primeiro contato ser meu antes de passar para o time. Até porque, desse modo, você consegue passar para o time o que o time vai encontrar, né? E também tem, assim, eu sou conhecido por encontrar talentos. Eu tenho uma competência que é desenvolver times e nesse time achar 3 a 5 pessoas que são muito fora da curva. Lógico, talvez eu seja um Bernardinho. O famoso Circo de Soleil, que eu falo, tem gente que é um Circo de Soleil, né? Você olha ali, tem muita coisa ali dentro. E aí você olha e você fala, cara, e as pessoas perguntam assim, Gilvan, como é que você consegue achar tanta gente boa? Eu tenho um grupo muito fechado, que são os alumnis, que são as pessoas que passaram por mim. Hoje nós somos 40. E esses jovens que passaram por mim nos últimos anos, eles estão na Bayer, eles estão no Itaú, eles estão nos grandes gestores de fortunas do Brasil, eles estão muito bem posicionados. E as pessoas falam, cara, como é que você consegue achar jovens tão brilhantes, profissionais tão brilhantes? Essas joias, né? Porque são joias. Metodologia. Então, eu acabei criando um método para essa longa trajetória, desenvolver esse método. Falei, cara, isso é um jeito importante de você encontrar talentos. E tem sido assertivo nos últimos anos. Então, eu quero encontrar uma alta performance. Você encontra. E método para tudo é fantástico, né? A gente falava sobre isso nos bastidores. Ter método é fantástico porque é disruptivo você ter método. Porque você de fato sai daquela zona de conforto e você atua como você quer. E aí você atrai de fato quem você procura. Porque não é qualquer um que encara método para começar. Não é. Não isso não... Método é engraçado, assim. Vamos trazer à tona para você que está aí de casa. Nós estávamos falando sobre leitura e nós falamos sobre hábitos atômicos. Sim. Uma leitura imprescindível para qualquer pessoa atualmente. Incrível. Né? Incrível. E durante muitos anos eu joguei xadrez. Muitos anos. Dos meus 17 aos 22, eu sou filho do xadrez. Eu falo isso pra todo mundo. O xadrez é que me moldou como pessoa. Não, estrategicamente, por favor, né? Nem fala. Assim, o que mais eu gosto de falar sobre isso, e eu sempre trago para os podcasts, é 16 peças. Movimento diferente entre essas peças. E você precisa criar um plano envolvendo estratégia e coordenação de peças diferentes em prol de um objetivo que é atacar o rei. É de uma beleza absurda.
e coordenar essas peças, entender os movimentos, sincronizar isso é muito fantástico. E trabalhar, né, para mim, falando do xadrez, que eu não jogo xadrez, mas eu acho fantástico, é você trabalhar o silêncio. A concentração. A concentração. É incrível. Então, a gente começou a entender. E no xadrez, para quem não sabe, existe método. Tem sequência de jogadas que representam uma forma de jogar, um movimento. Eu adoro futebol. E no futebol, você também tem um sistema de jogo. Você arruma. E no Hábitos Atômicos, ele fala sobre método. A gente não tem método, a gente tem metas e objetivos. A gente não tem método. E ele tem o sistema que é genial. Genial. Isso que é incrível. Isso que é incrível. Então, acho que o sistema de jogo ele é muito determinante. E aí, quando a gente fala de empreendedores, qual é o sistema de jogo de um empreendedor? Por exemplo, vamos olhar um sistema americano. Os Estados Unidos têm um sistema de empreender. Sim. Você cria uma ideia, você pega capital de terceiros, você vai tracionando, deixa esse negócio com alto faturamento, faz um IPO. São 5 mil empresas. Mentira. Que estão nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores. Os Estados Unidos tem mais de 5 mil empresas. E se você pensa como os Estados Unidos gera riqueza, ele não faz isso através do cartão de cheque especial, que é o que a gente fez aqui. Ele não fez uma legislação como o MEI. Ele foi trazendo uma estrutura de negócios para que o empreendedor tenha acesso à sua maior dor o tempo todo. E qual é a maior dor? O crédito. O crédito, eu passei uma vergonha com cartão de crédito em Nova York. Sim. Só um parêntese aqui. A pessoa vai para a Apple, vamos comprar um Mac. Chego toda frajola, agora eu quero parcelar. Oi? What's happened? Você quer o quê? Eu falei, parcelar. Não parcela. Eu falei, como não parcela? Entrei no embate com a pessoa do caixa e não parcela. Falei, gente, é cultura o que é, né? No Brasil, a gente parcela até uma camiseta. Lá não parcela nada disso. Não é um carro, não é uma casa, não é um produto de fato que tem o porquê fazer, né? Não faz. Não faz. Ou seja, vai juntar seu dinheiro. Vai cuidar do seu dinheiro. Não vai gastar à toa. É isso. Muito isso. Então, assim, isso foi transformador na minha vida. Muito transformador. E, então, ter um sistema é importante. Então, o empreendedor ele tem que ter um sistema. Olhando esse sistema, a primeira coisa é a formalidade. Ela é importante, porque ela vai te abrir passos. Então, você fez a formalidade. Depois é entender como é que o seu negócio está vendendo. E aí tem uma coisa muito importante. Se é um modelo de negócio que dá para escalar. Porque nem tudo dá para escalar. Porque tem que ver também empreendedor. Se você está sonhando com algo que você acha que é viável, mas se você não apresentou, não testou, não é escalável, não insista, né? Tem que aprender a dizer, não vai funcionar. E aumentar o preço, você vai para um outro público que exige mais questões. Isso é um ponto importante, assim, desse teste de entender. Se é um produto artesanal, você pode ter o produto, mas paralelo a isso, você pode ter várias linhas de distribuição desse produto diferente. Sim. Até mesmo essa esteira de produtos, né? Como você pode colocar esse produto, quem é esse produto, né? Para quem vai ser esse produto? Tem tantas variáveis ali, né? Muitas. Gilvan. Agora me fala uma coisa, depois de tudo isso que o empreendedor precisa fazer, qual a ideia que ele pode ter olhando para o lado financeiro? Porque primeiro ele entra na formalidade. Passo 1 básico para abrir qualquer empresa. Mas tem muita gente que acha que abrir o CNPJ, tem uma conta no banco com o CNPJ, ele já virou empresário. Você pode ir no LinkedIn e mudar para CEO, não é isso? Acho que tem um ponto importante aqui, que é a escala. Mas tem um cara que ele escreveu o Almanac da Riqueza e Sabedoria. É muito bom, é um indiano. Ele dá várias dicas. Ele fala uma coisa muito boa, que tenha um produto que tenha um custo de reprodução baixo. E aí a gente olha um pouco para o digital, para algumas coisas assim. Um baixo uso no digital, por exemplo, É isso. Papum. Mas acho que o grande ponto tá bom, eu abri meu negócio. Quanto eu quero de faturamento? Essa é uma pergunta difícil. Eu demorei a fazer isso. Quanto eu quero de faturamento? Eu quero 10 mil. Tá bom, 10 mil de faturamento, eu vou lucrar quanto? E o que eu vendo para bater 10 mil? Oriundo de onde, né? Você tem tantas...
Por exemplo, esse copo. Se esse copo custa R$1.000, é super fácil bater 10 mil. Preciso fazer 10 vendas. Uhum. Mas, e as pessoas normalmente abrem o negócio e falam assim, abre o negócio. Mas o quanto ela precisa vender para existir? Essa pergunta é muito boa. O quanto eu preciso vender para existir? E aí, quando você pensa nisso, você vai levar... Para existir. Para existir. Isso é muito sério. Quanto eu preciso vender para existir? E aí, quando você faz isso, vai ser isso aqui, ó. Basicamente, você vai começar a trazer outras formas De do utilização. produto. Porque tem um ponto importante que é o seguinte, ó. Essa água correndo aqui são distribuição de pessoas. Por exemplo, aqui a gente veio na jarra, mas tem a mangueira também, que é uma forma de distribuição. Enfim. Ou seja, isso aqui também fala um princípio muito importante. Quem são os seus parceiros? Porque isso aqui é parceiro disso aqui. Canva, né? Isso aqui é um Canva. Esses dois são parceiros. Uhum. Quem são os seus parceiros que vão levar a água até a sua instituição? Qual é esse canal de distribuição? E aí, como começa? Por quê? Porque aí, pensa o seguinte, se eu preciso faturar 10 mil e eu não tenho cliente, não tenho nada, eu tenho que ter uma jarra. Ou seja, eu tenho que criar uma comunicação com essa jarra e uma parceria. E aqui tem uma questão muito importante. Alguém das duas partes tem que se modular. Porque, por exemplo, se essa jarra não tem esse biquinho, a água não ia cair certinho. Uhum. Ia voltar a escorrer, molhar a mesa. Então, alguém, na sua infinita sabedoria, pensou isso aqui. Então, o empreendedor, normalmente, ele só abre e bota o copo. E fala... eu falei isso num treinamento agora corporativo. Seja produto ou serviço. Todo mundo que começa numa rua escura, sem ninguém passando e sem ninguém conhecer. Eu estou falando dos 5 níveis do consumidor. Todo consumidor, ele é inconsciente do produto. Sim. Ele é inconsciente. Então, como é que eu faço a consciência dele? Então, que tem a parceria. A parceria é um caminho. Por quê? Essa parceria vai chegar próximo do meu faturamento. Porque todo produto, quando começa, ele vem numa rua escura, sem ninguém conhecer. Vamos lá. Quanto o Elon Musk gastou para a Tesla ser uma marca conhecida? Nossa! Imagino que se bobear bilhões, não? Então, ele teve que conscientizar as pessoas nos últimos 8 anos sobre a importância dos carros elétricos e do carro da Tesla. Então, o primeiro processo dele foi conscientizar as pessoas sobre o carro elétrico. Häagen-Dazs, Bate Delate. Ele teve que conscientizar as pessoas que ele tem o melhor sorvete. Uhum. E hoje a gente está falando de um público que tem aproximação de vários produtos, né? Tudo muito fácil. Você Muito abre fácil. a internet, você tem uma enxurrada de informações. Sim, acho que isso menos é mais. Acho que volta no sistema do hábitos atômicos. Do hábitos atômicos. Tá bom, você tem uma enxurrada de informações. Essas informações conversam com o seu como eu vou existir. Tem que olhar o que é distração e oportunidade real, né? Por isso que eu falo que quanto mais conteúdo você tem, melhor você enxerga as oportunidades. Quanto menos, parece meio óbvio, mas... O óbvio tem que ser dito. Não dá para esquecer O óbvio esse tem que ser detalhe. dito. Alguém disse isso, né? Olha, pensa o seguinte, como a Netflix enxergou a oportunidade? Um primeiro princípio foi a lei de Murphy. A lei de Murphy fala que a cada 18 meses... É Murphy, acho que é Murphy. Desculpa, perdão. Volta aí. A lei de Moore. A lei de Moore fala, que é um princípio na tecnologia, M-O-O-R-E, a lei de Moore, que a cada 18 meses vem uma novidade na área da tecnologia. Produção, vê se eu estou certo aí, se é a lei de Moore mesmo. Senão você não seria demitido. O programa ao vivo é assim, pessoal. Tô pensando o quê? Imagina. Ainda bem que não está ao vivo, fala. Já está aí, Rodrigo. Nesse momento, chapa cinza. Ele falando, não é lei de Murphy, não, é Moore. Vamos corrigir. Cada 18 meses. A cada 18 meses tem uma novidade na tecnologia. É isso, lei de Moore. A lei de Moore. Então, eles entenderam que existia, e eu iniciei o nosso programa falando sobre crescimento e desenvolvimento. Sim, sim. Então, eles sabiam que a cada 18 meses ia ter uma novidade. Ou seja, um ponto de virada. Um ponto de virada. Então, ele começou, e se você olhar a NVIDIA, ela também faz a mesma questão. Só que essas pessoas, para entender que tinha essa virada de chave, ele tinha que ter conhecimento, conteúdo. Será que hoje as pessoas que estão aqui assistindo descobriram a lei de Moore, que é o seguinte, a cada 18 meses tem uma nova tecnologia.
Muitas pessoas não sabem disso. Então, imagine que se nós criássemos uma empresa pensando que o mundo seria VHS. E muitos criaram. Quer ver um outro princípio desse? De Steve Jobs. Eu adoro trazer esses exemplos porque fica muito materializado na cabeça das pessoas. Exato. Steve Jobs levou toda a indústria para o erro quando ele cria o iPod. Steve Jobs ele faz uma mudança. Né? Ele fala o seguinte, olha, eu quero ter um aparelho que é pequeno e que cabe 7.000 músicas, chamado iPod. Se você tem 18 anos, você não viu com o iPod. Não viu o iPod, não então, viu. o iPod era um negócio que era uma sensação, era quadradinho. Sim. E aí, ele levou todos os concorrentes dele a criar um modelo de iPod. Então, quando ele fez sucesso, todo mundo foi. Só que ele, quando levou o pessoal para cá, as pessoas investiram muito dinheiro para fazer isso. E ele já estava pensando Só que no ele iPhone. estava pensando no iPhone. E aí, o iPhone é o iPod, é o iPad e é o telefone. Ou seja, ele montou música, telefone e internet. E aí quem estava gastando dinheiro para estar aqui ficou preso nisso. Só que ele já estava 3 passos à frente. Muita coisa. Por causa da lei de Moore. Então, se ele não tivesse conteúdo, ele não ia conseguir. Não ia. Por quê? Porque se você não tem uma boa base de conteúdo para você pensar a novidade, então... Você não consegue nem visualizar, né? Como se cria as oportunidades? Tendo muito conteúdo. Mas, voltando à sua pergunta, olhar no YouTube... vários vídeos vai criar essa oportunidade? Não, você tem que ter um nicho, tem que entender, você tem que estar cercado, você tem que ter uma estrutura de andragogia. O que é andragogia? É como o adulto aprende para você conseguir fazer isso. Acho que isso é um ponto importante. Então, ou seja, para a gente enxergar oportunidades, eu tenho que ter um nível de conhecimento sobre os assuntos principais da minha empresa e os correlatos e entender as oportunidades através disso, porque a oportunidade passa o tempo todo. Mas se você não tem aquele fio de luz do mito da caverna para enxergar, se você está dentro do seu mito da caverna escuro ali... E querer sair, né? Porque no mito da mindset caverna... de crescimento. Mindset de crescimento. Porque muitos tinham mindset fixos ali dentro. Hoje acho que a gente conseguiu fazer aqui uma coisa muito legal, que foi misturar hábitos atômicos, o livro Hábitos Atômicos... Com o mindset. Com o mindset e falar um pouquinho desse alquimia da riqueza e sabedoria do indiano, que é muito bom. Então já fica a dica de leitura, né? Esse do indiano eu vou querer o nome porque eu ainda não li. É muito bom. Agora o Mindset sim e o Hábitos Atômicos estamos lendo. Cara, o que eu gosto muito de fazer? Esse exercício. Então eu estou lendo esse livro, com esse livro, com esse livro. Então essas ideias eu acabo conseguindo correlacionar e espremer ela numa equação onde as 3 estão aqui nessa equação e eu consigo ver as coisas um pouco melhor. Eu estou no momento Hábitos Atômicos e Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Amo. Eu estou nesse momento, então eu fico ali entre um e outro e não resisto. Muito bom. E é maravilhoso, porque você vai expandindo, né? Muito. E a expansão da consciência é a melhor coisa. Me dá dicas para esse empreendedor que está começando, principalmente no financeiro, porque o que acontece muito na base? A galera mistura conta, né? E isso é difícil depois de tirar da rodinha, não é? É difícil cair no mundo real. Olha, esse ano foi nos anos que eu trabalhei muito com o Sistema S. Queria agradecer muito o Sistema S. Que é maravilhoso. Então, maravilhoso. Então, o Sebrae me convidou para fazer um curso de finanças gratuitos, então já posso deixar gratuito, pode botar na descrição aqui do vídeo. Tem um curso de finanças para empreendedores gratuito pelo Sebrae. Foi muito bacana. Paralelo a isso, o Senac me convidou, o Sesc, perdão, me convidou para ministrar finanças num curso de economia criativa. Perfeito. E então isso me trouxe mais propriedade para poder te responder. E a primeira questão que eu vou te falar, para você combater, pelo que eu vivi nesses períodos, para você combater essa mistura de caixa, é pelo menos abrir o CNPJ e receber num CNPJ. Porque eu tenho a parte bonita de se contar, que é incrível, que as pessoas vão adorar, mas que na vida prática não é assim. Então, olhando o que eu vivi no Sistema S, com diversos empreendedores, muitos não tinham um CNPJ, o MEI. Eles recebiam na conta pessoa física. Então, por ser uma coisa bem didática, acessível para quem está começando, abra o CNPJ. Sem medo, né? Sem medo. Por quê? Porque aí você já começa a distinguir a PF da PJ. Acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta vir aqui dar uma grande e rebuscada oratória sobre isso, porque isso não é vida real. Exato. E eu falo muito assim, hoje eu converso de educação financeira para a vida real. Então, assim, dá para fazer educação financeira igual para todo mundo? Não. As pessoas são diferentes. E a gente fala de um Brasil... De 9 gerações.
De novas gerações. E nós sabemos que ainda é um país em desenvolvimento, né? Estamos nesse processo há anos. Então, não dá para você, de fato, trazer muita coisa rebuscada, porque a pessoa precisa da prática e a realidade dela é outra, né? É isso. Então, a primeira coisa é, CNPJ separa. No próximo programa a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Fez a separação, você vai conseguir enxergar o que você ganha aqui. E aí sim, se você quiser fazer transferência do seu CNPJ, entendendo que essa aqui é a sua lucratividade, e aí que tem a diferença importante. O faturamento é lucratividade, que é um erro. Que é bem diferente. O que você fatura não é o seu lucro, né? Isso tem que ser ponto. Né? A gente teve lá no Sistema S, um empreendedor falou, tô lucrando 10 mil. Eu falei, lucrando 10 mil? A gente chegou à conclusão, não. Desse faturamento de 10, 3 é seu. Você estava faturando 10 mil. E aí ele acaba criando um padrão de vida como se fosse 10 mil, só que o lucro dele é 3. E a pessoa, às vezes, o importante para ela é o faturamento. Não esquece, porque tem gente que fatura milhões e quando você vai ver o lucro de tanto custo que ela tem, ela fatura muito baixo. Natura. Como eu vivo com a empresa de capital aberto, eu tenho esses conteúdos na cabeça. Uhum. Então, a Natura, pra você ter ideia, ela fatura bilhão, mas quando chega na ponta final dela, tirando todos os custos, ela tem prejuízo de milhões, bilhões. Olha isso. Porque o custo entre a venda dela, ou seja, o produto vendido vezes a quantidade até chegar no líquido, é absurdo. Absurdo. Então tem muitas saídas aqui, impostos, pesquisa de desenvolvimento, juros bancários, ou seja, então você tem que entender isso bem. Até porque o nosso país, com relação a imposto, né? Tomara que a reforma da Previdência, da tributária, faça a mudança correta através do híbrido. Nós seremos um dos últimos países a chegar a ter uma única tributação. Vamos ver. Eu fiz um evento faz anos, deve fazer uns 16 anos mais ou menos, para a Shell. E eu fiz esse evento trazia pessoas do mundo todo. E a intenção do evento era que essas pessoas, pensantes da Shell, conseguissem, em cada país pelos quais elas passaram, unificar o imposto. O último país foi o Brasil. E na época eu produzi para eles um workbook, porque tinha muito gringo, né? Eu falei, cara, eles precisam ter uma noção de como andar aqui no Rio de Janeiro. O básico, farmácia 24 horas, eles ficaram muito tempo, era um evento de 20 dias. Então fiz todo um workbookzinho, entreguei nos quartos, todo fofinho, né? Final do evento, o diretor do evento levanta o workbook, pergunta quem fez. Eu falei, gente, o que ele tá fazendo com o meu workbook na mão, né? Aí eu lá atrás, produtora, enlouquecida, falei, eu. Ele, muito obrigada, foi o documento mais claro e informativo que nós recebemos. Porque nós chegamos no Brasil e saímos dele sem conseguir resolver o imposto. Não tem como. Você lembra a FENAC? Ele falou, não tem como. E ainda mais petróleo, né? Tinha distribuição, aviação, carga tributária zilhões, altíssima. Carga tributária altíssima. Por conta disso, a Shell, mundo, não conseguiu unificar o imposto dela, porque no país não havia essa possibilidade. Parabéns, então, muito bacana. Pelo menos o meu workbook funcionou. Deixou uma mensagem, deixou um legado. Não é? Pelo menos isso. Então, quero agradecer você. Esse Mas tempo que a gente tá... Já acabou, Rodrigo? Não, é uma piada. Acabou. Não, mas eu acho que... Falta 10? Não, pode acabar. Eu tô falando Posso só porque é até piada. Por causa do horário. É piada interna, né? Não, eu falei que ia acabar 1h também, já são 1h07. Então vambora. Mas eu vou fazer aquela piada assim, já acabou? Aí você fala, não acredito. Gente, vou embora. É isso. Obrigada, Gilvan, mais uma vez, por você ter aceitado. Para mim foi um prazer enorme ter você aqui no Pod Rio Business. Espero que você volte, porque a gente vai lançar até hein, Jesse? Vamos lançar para a turma, para fazer pergunta para ele, porque tem muita informação nesse cara que eu tenho que sugar mais. Ele não pode vir só uma vez, não. Combinado? Combinado. Primeiro, parabéns pelo Obrigada, programa, pela estratégia que está querido. fazendo, transformação. Se você precisar, conte isso. conosco. E vamos junto aí acelerar o crescimento e não deixar que sejam novas gerações para você mudar de vida. Esse acho que é o grande propósito. Acho que foi um dos motivadores de eu estar aqui hoje. Eu sempre falo, onde existir alguém que queira criar soluções, levar as mensagens de como é importante a gente acelerar o desenvolvimento econômico, estarei presente. Então, parabéns por isso que você está fazendo. Muito obrigada. Que a gente consiga deixar o legado para que não seja novas gerações. Porque essa aceleração, para mim, está baseada em educação, né? Sempre. Então, mais uma vez, eu te agradeço por ter aceitado e por ter vindo com esse poço de informação fantástica que vocês puderam perceber. Eu fiquei até mais calada do que falante, né? Porque eu estava aqui absorvendo tudo aquilo que você trouxe
Obrigada mais uma vez. Gratidão. Obrigado. Gente, empreendedores e empresários, esse é o Pod Rio Business. A sua, a minha cidade maravilhosa merece sim informação e conteúdo de qualidade. Procura o nosso @PodRioOficial nas redes Instagram, YouTube, Spotify. Estamos lá, é verdade. E eu quero agradecer a M2DE Tecnologia, que está com a gente nesse projeto lindo. E eu espero contar com você. Gilvan, até a próxima. Gratidão. Obrigado.